De volta com o Papo Mãe, agora nós vamos falar com as mamães e papais de pet. O seu cãozinho faz xixi fora do lugar? A gente pode te ajudar. É hora do nosso quadro Papo Mãe de Pet. Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. Oi, Aline! No Papo Mãe de Pet, a gente vai falar sobre aqueles abençoadinhos de 4 patas que não fazem xixi no lugar por bem de nada. Eu estou aqui com o Júlio César, que é veterinário e educador canino e vai nos ajudar mais nessa missão. Bom dia, Júlio! Bom dia! Para começar, explica pra gente, essa questão de fazer xixi fora do lugar é algo que é relacionado especificamente aos filhotes? Normalmente sim, os filhotes a gente pode considerar que são seres em aprendizado, então são muito novos ainda para definirem o local, então nós precisamos elaborar o espaço adequado para o cão, para que ele tenha mais capacidade de acerto. Como é que funciona isso? Sim, a gente precisa reservar uma área que tenha sempre a passagem de pessoas, porque em todo esse processo o que a gente precisa sempre estar reforçando os acertos. É muito importante você escolher uma área que seja adequada para o cão e adequada para que você consiga fazer todo o processo acontecer. Mas, por exemplo, eu tenho o Nicolas, que é um poodle, né? Meu filho de 4 patas, e ele já tem 8 anos. Só que, às vezes, quando ele fica muito tempo sozinho, ele acaba que fazendo xixi num lugar, por exemplo, que ele não faz, como por exemplo no fogão. Isso pode indicar o quê? Um estresse? A gente precisa avaliar se o cão fica muito estressado quando está só ou não, se ele realmente foi ensinado a fazer no local adequado. O que é mais importante é que a gente precisa reduzir as áreas de erro e aumentar as áreas de acerto e estar sempre reforçando o comportamento adequado. O tutor, ele tem que necessariamente tá ali olhando quando o cão vai fazer xixi? Certo, é importante que o tutor esteja presente para que ele consiga reforçar. Então isso é interessante sim, seria verdade. E o xixi, o meu cão fez xixi pela manhã, eu só vi à tarde, eu vou lá, pego o coitado, olha aqui que você fez de errado, você não poderia ter feito xixi aqui, mesmo você não sabe se aquele xixi foi agora, se foi ontem, isso funciona ou não? Não, a gente tem que entender o seguinte, nesse processo de necessidades, punições nem pensar. E brigar com ele, assim, eu vi na hora, o cachorro levantou a perna para fazer xixi, funciona ou não? Mais uma vez não funciona. Nesses casos, punições nem pensar. Nem na hora exata, nem depois, não vai funcionar. Só vai piorar a tua relação com o teu cão. Que dicas assim você pode dar para as mamães de pet que estão assistindo aí, para que elas tentem fazer esse trabalho sozinhas? O que realmente funciona é reforçar quando o cão faz as necessidades no local correto, colocar horários da refeição, tanto para colocar a refeição para o cão como para retirar. Funciona também muito bem você organizar o ambiente para o cão. É bem importante que a gente trabalhe com essa condição de organizar o ambiente e sempre estar atento aos horários que o cão pode estar próximo a fazer as necessidades. E aí então, mamãe, vocês perceberam que com um pouquinho de paciência dá tudo certo, até porque ninguém nasceu sabendo, não é, Júlio? Ninguém nasceu com bons modos, né? Tudo é ensinado e com o tempo se aprende, não é isso? Com certeza. Então, mamães, fica o desafio para vocês. Até a próxima. Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. Essa Graciane é a mãe de pet mais dedicada que eu conheço. Eu tenho certeza que essas perguntas que ela fez já foi indireta para alguém. Aproveitar para falar para você da nossa dica, que é passar lá na GG Pet Center, que é uma loja incrível, imensa, que fica ali na Presidente Kennedy. Um mundo, a gente acha muita coisa lá. Porque a Pet Vitale não é só uma clínica veterinária, é um verdadeiro centro médico veterinário completo, com todas as especialidades. E lá também tem a GG Pet Center, que é a maior loja pet do estado. Ela tem uma farmácia veterinária, boutique, acessórios pets, centro de estética animal, enfim, você pensou em cuidados, é com seu pet, passa lá, que tem tudo para você. Vamos continuar a nossa conversa com as nossas mamães aqui do desafio de ser mãe nessa era digital. Eu sempre falo para minha mãe, eu disse, mãe, olha, era muito mais fácil educar na sua época. Porque não tinha tanta coisa. O menino fez alguma coisa errada, era uma palmada. Começava a introdução alimentar, sopa. Agora não, a gente tem muita coisa, muita novidade. Isso está certo, isso está errado. Vocês têm essa sensação também? Está cada vez mais difícil ser mãe? Isso. Uma coisa só minha. E muita gente fala assim, nossa, você usa muito da psicologia com essa menina. Muita não é pra ser frescura, assim, né? é pra ser mais natural.
Só que a gente que gosta, né, de acompanhar essa evolução da educação, da criação das crianças, acaba se sentindo mais à vontade quando pratica o que lê, né, o que tá sendo estudado agora. Então, eu acho que, por causa disso, a educação dos filhos tem mudado. É difícil, você acha também? Você tem essa sensação, Isabel? Nossa, todo mundo quer falar alguma coisa sobre, todo mundo está sempre muito entendido sobre isso. Você tem essa sensação? É muito difícil. Até então que Davi já tem 6 anos, todo mundo pergunta quando é que eu vou ter outro. Eu digo, gente, calma, tá difícil. Não é só questão financeira, é também questão de educar mesmo. Não deixar largado, porque até para você deixar largado todo mundo fala, mas também se você trouxer demais para você, todo mundo vai falar de também. todo jeito. Então você tem que ter muita paciência, você tem que ter muita sabedoria para poder educar a criança hoje. Nem celular demais, também nem proibir, nem televisão demais, nem proibir, brincadeira demais, nem proibir. Então tudo tem que ser na medida. E para ser na medida, você tem que ter tempo para poder controlar tudo isso. Seria a minha próxima pergunta. Com essas loucuras todas que nós somos bombardeados agora, vocês pensaram em algum momento, caramba, vou proibir de vez, vou zerar tudo? Passou pela cabeça? Não. Ou não dá? Não, realmente não dá. O que eu consigo fazer em casa, eu e o meu marido, é limitar para algumas situações apenas. Por exemplo, na hora da comida, não. Mas quando ela está almoçando na casa da avó, a gente às vezes deixa, até por uma questão de... Não o celular não, mas a TV. A TV ligada na internet é quase a mesma coisa. Mas em casa, nas refeições a gente não deixa. Antes de dormir, muito tempo, a gente não deixa. Até porque a gente já sabe que atrapalha o sono. E quando acorda, a gente não deixa. Não, vamos primeiro acordar, né? Vamos primeiro escovar os dentes, tomar café. E aí depois, sim. E a gente não deixa que isso atrapalhe os momentos de brincadeira. Quarta-feira à noite, eu até tinha instituído isso lá em casa. Quarta à noite, todo mundo desliga o celular. É o dia de brincar. É o dia da família. Então, assim, a gente janta e brinca. Faz a tarefa, primeiro a tarefinha da escola. A rotina, e depois vai brincar. Né? E brinca e conversa sobre as coisas do dia. Quando ela está no carro voltando da escola, eu jamais deixo usar o celular. Porque eu quero saber o que aconteceu na escola, eu quero conversar com ela sobre a escola. Esse é um momento precioso, né, Jordana? E é tão legal a conversa, o jeito, a linguagem, você tem que aproveitar aquilo, sabe? Então, a gente limita nesse sentido. E ela é tão consciente disso já, apesar da pouca idade, que ela não troca uma brincadeira, por exemplo, montar um quebra-cabeça por um vídeo do celular. Ela não troca, ela prefere o quebra-cabeça. Legal. Sabe? Então, eu acho que por causa dessas coisas eu estou mais ou menos no caminho certo. Você está nesse caminho também, sabe? Lá em casa também, que a refeição não. A gente não deixa ele assistir. Na cozinha tem uma televisão. E a gente começou a estipular que na hora do almoço não teria televisão. Apesar de estar passando o jornal, o papai quer assistir, meu esposo quer assistir. Nós somos exemplo, né? Somos exemplo. Mas não deixo ligado porque ele está almoçando. Quando ele termina de almoçar, sai da mesa, pode ligar a televisão. Antes de dormir, também um horário para não ficar muito tempo. Termina a tarefa. E nossa rotina é igual mais ou menos da Jordana. Acordou, desceu para tomar café, brinca um pouco, faz a tarefa. Se tiver um tempinho, que geralmente eu deixo, nem que seja 5 minutinhos, ele assiste um pouco do desenho antes de almoçar. Um relato que eu sempre ouço, Aline, a gente sabe do celular e tudo, mas é porque às vezes o celular salva, né? Caramba, eu preciso jantar, eu preciso conversar aqui um assunto com meu marido e a criança tá ali, caramba... É como se eu colocasse ele ali rapidinho no modo automático. É um relato que eu ouço muito, que ele é usado como um refúgio. Né? Assim, segura aqui um pouquinho, fica aqui quietinho. Mas né? aí também, como eles não sabem qual é o horário do refúgio, né, que a gente está dando, então para eles toda hora é hora. Nós que temos que colocar esse limite. A gente começou assim também, eu acho que a maioria começa assim. Vai para um restaurante que talvez não tenha um brinquedo, bota ali um celular para ele assistir um pouco, chegou a comida, parou. Mas aí às vezes vai excedendo. E aí é nesse limite que a gente tem que colocar, né? O limite que a gente tem que colocar.
É importante deixar claro assim, nós estamos colocando esse assunto à tona por causa dessa história da tal boneca, mas esse não é o único perigo, né? Não. Existem muitas outras, como você relatou, a pornografia, existem, já vi a Peppa Pig ensinando a fazer coisas horríveis, né? Eu vi a Minnie cortando a orelha do Mickey, que tem coisas horrorosas. Então, assim, eu acho que essa de a gente colocar na TV e todo mundo ficar assistindo é uma dica que vale. E assim, eu tentei muito não colocar o celular antes dos 2 anos. Mas é aquela coisa, não tem como vocês estavam dizendo. Primeiro a minha sanidade mental, sabe? Como todas as mães, tinha um momento que eu precisava ficar quieta, que eu precisava pensar, reorganizar minha rotina. Então eu deixava um pouquinho, fui deixando, até mesmo um pouquinho antes de 1 ano, eu não dava o celular na mão, mas eu às vezes colocava aqui, veja aqui, filha, aí eu ia fazer outra coisa. Dela, né? Mas eu segurando, lógico. Depois de um tempo, depois dos 2 anos, eu já liberei um pouquinho mais. Mas existem essas regras que têm que ser seguidas, mas quando a gente coloca na televisão e que assiste junto, a gente abre também a oportunidade de conversar sobre aquilo. E ele não está no controle, né? Ele não está segurando aqui, porque aqui ele faz o que quer, ele tira, muda o vídeo e tal, e na TV não. E numa rapidez tremenda, né? Sim. Conversar coisas sobre, por exemplo, a Peppa chama o papai de bobinho. E pra muita gente isso é desrespeito, mas pra gente lá em casa, eu acho até uma forma tranquila, né? É uma brincadeira entre ela e o pai. Só que eu converso com ela, olha, ela chamou o papai de bobinho, mas só porque o papai dela gosta de ser chamado de bobinho ali naquela situação. Quando você chama uma pessoa por um nome que a pessoa não gosta, não é legal. Vai que ela sai, vai pra escola falando isso, né? É. Muito bem, meninas. Muito obrigada por essa contribuição maravilhosa. Continuemos de olho nos nossos filhos. Daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto, ser mãe na era digital, com especialistas. Eu volto já já.